Minutos. Nós vamos falar agora aqui no Jornal Gente um pouco sobre essa quantidade de dados que nós temos cada vez mais no mundo, nas nossas vidas. Esses dados, apesar de estarem aí nas nuvens, eles precisam ser guardados, armazenados em algum local. São os data centers. E esse é o nosso assunto de agora. Convidamos para o programa o ex-presidente da Petrobras, senador Jean Paul Prats, que vai falar com a gente sobre o regime especial de tributação para esses serviços de data center e as oportunidades que estão abertas nesse tema para o Brasil. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo. O que a medida provisória que foi baixada recentemente traz de benefício para o Brasil e atração de investimentos nesse setor de tecnologia? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Obrigado por nos receber aqui. De fato, essa é um grande mercado, uma grande novidade, não só porque resolve problemas que a humanidade vai ter daqui para frente com a IA, um crescimento exponencial absolutamente impressionante, que assusta todo mundo, no mundo todo. Então, é uma oportunidade de solucionar um problema grande, porque a humanidade cada vez demanda mais esse serviço, desde uma questão lúdica até as grandes operações hoje em dia usando IA, por exemplo, para não falar em criptomoedas, o próprio estoque de dados que já existe circulando, né, nesses sistemas todos que temos de Google, Microsoft, tudo isso tudo está guardado em nuvens, né? Então, isso é uma demanda gigantesca. E está acontecendo hoje um movimento de busca de lugares adequados para instalar cada vez maiores estruturas que demandam muita energia, porque essa é uma atividade muito eletrointensiva e cuja preocupação como consumidores e até como sociedade deve ser o estrago que isso pode fazer junto ao meio ambiente e ao consumo de energia se de forma errada conduzido. Essa medida provisória, o governo lança no momento justamente de discussão desse assunto, com benefícios, em princípio, zeragem de impostos, inclusive para imposto de importação de equipamentos, para instalação desses data centers, mas também contrapartidas. Uma delas é investimento em pesquisa e desenvolvimento para que nós tenhamos cada vez mais equipamentos e máquinas de processamento produzidas aqui, sem a obrigação, mas com o induzimento ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. E também uma reserva de capacidade para esses dados para o país. Então, são duas contrapartidas, a meu ver, bastante razoáveis, além de outra, que está em uma outra medida provisória relacionada ao setor energético, que seria para o uso de energia limpa nesses data centers, uma vez que essa é uma preocupação também muito grande que se tem mundo afora e como consumidores cada vez mais conscientes temos que ter também. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, senador, é uma honra mesmo recebê-lo aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor escreveu um artigo recente sobre esse assunto, mostrando que o programa vai bem além da desoneração, e eu gostaria que o senhor explicasse isso, quais os deveres que devem ser assumidos pelas empresas beneficiadas no programa. Cláudio, é um prazer estar aqui com você também. De fato, não dá para fazer um estímulo a esse tipo de uso de energia, de solo, de infraestrutura, inclusive, com cabo de fibra ótica, etc. e tal, sem ter contrapartidas. Então, não faria sentido dar apenas isenções de impostos, as mais genéricas, eu estou falando de IPI, de PIS/COFINS, de imposto de importação, como eu disse, para os equipamentos inicialmente, sem obrigar esses investidores, claro, sem repeli-los, sem assustá-los também demasiadamente, mas dentro da linha do que o mundo vem propondo, sem conduzi-los a um investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento, para que a gente tenha uma base sólida no futuro para vender esses serviços a partir do Brasil também, né, com toda a sua capacidade, e não apenas com terreno e energia, e também a questão da reserva de mercado para o Brasil, quer dizer, uma parte dessa estocagem de dados ser reservada como conteúdo, por exemplo, na mídia, né, nos streamings, né, tem leis parecidas com isso, onde você, de alguma forma, induz
a criação de conteúdo brasileiro, nesse caso, induz a criação também de capacidade de estocagem que os brasileiros aqui deverão oferecer para o mercado brasileiro e para o mercado, inclusive, externo. Então, há um gradual nisso aí, há um crescimento gradual nessas contrapartidas, mas o importante é saber que há 3 coisas que esse pessoal procura quando vai investir. 3 coisas bastante importantes. Uma, acima de tudo, que é a segurança de dados, né? Esses locais devem estar protegidos ao máximo de atos terroristas, de lugares em guerra, de intempéries climáticas recorrentes, coisas desse tipo. Nós temos muitos lugares no Brasil que têm essas condições. Depois, a segunda coisa é que a logística de circulação de dados exista por ali. Quer dizer, não adianta botar um negócio desse em cima dos Andes ou lá no Himalaia, né, onde você não tem fibra ótica e não tem mercado consumidor para aquela tecnologia aí perto. Então, a latência, que é a demora que os dados circulam, né, para chegar, por exemplo, no 5G, ou em alguém que está fazendo uma cirurgia remota, lá em Picos, no Piauí, o médico está operando lá de São Paulo, isso não pode falhar, a latência não pode ser grande. E existem outros serviços cuja latência é um pouco mais tolerável, por exemplo, quando você resgata um arquivo de texto do seu arquivo aí da nuvem. Então, há diferentes questões de latência. E, por fim, energia renovável. Ninguém vai querer brincar com seu filho fazendo uma imagem de IA bonitinha lá na Alemanha, sabendo que está torrando carvão ou combustível fóssil cada vez mais, em maneiras crescentes, mais do que no transporte, mais do que na indústria, crescentemente com a IA. Então, você vai ter essas 3 colocações que vão ter que ser objeto de novas medidas regulatórias no futuro, porque hoje ainda não temos mapeados esses territórios no Brasil e no mundo. Mas o certo é que eu posso dizer que nós teremos um dos ambientes mais propícios para a instalação sustentável desses data centers no Brasil, com todos os cuidados. A gente que diz que não gera emprego, e não gera tanto emprego assim como uma fábrica, sim, pois é, mas tem uma cadeia produtiva, tem todo um processo em volta. Um data center pode funcionar com 20 pessoas, mas tem aí 300 a 1.000 pessoas conectadas a esse serviço. Então, assim, há muitas coisas para discutir, há muita contrariedade também que ainda vai existir, mas no balanço, provavelmente, é positivo e é uma onda inevitável. Ou você está nela ou você está fora. Senador, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, ao vivo aqui nessa terça-feira conosco. Um dado interessante que eu vi aqui é que somente 40% dos dados brasileiros são processados em território nacional e que todo o resto é encaminhado via cabo submarino para ser processado no exterior. Nesse quesito, senador, a gente ainda está distante de ter uma soberania nacional, vamos dizer assim. Em quanto tempo nós podemos reverter essa situação? Muito bem, Sônia. Esse é um assunto paralelo, porém tão importante quanto. Por que eu digo que é paralelo? Porque o negócio do data center, ele parte do pressuposto que você tem que dar ao usuário, ao investidor, uma blindagem em relação aos seus dados, os dados que ele está armazenando, inclusive em nome de terceiros, empresas, por exemplo, lá de fora, tem segredos estratégicos, tem tudo isso. Então, enquanto isso não for, por exemplo, dados de rede social, não há que se confundir uma coisa com a outra. Aquela coisa de, vou entrar na rede social e obrigar o sujeito a abrir conteúdo, etc. Então, é uma coisa que tem a ver com dados públicos, publicizados. Outra coisa são dados de uma empresa, por exemplo, de petróleo, uma empresa de energia, uma central nuclear, segredos militares, transitando ou sendo guardados em locais que devem ser blindados a qualquer tipo de intervenção, de qualquer país a qualquer tempo. Então, essa segurança eu sei que é difícil de dar, ela parece uma coisa um pouco anti-soberania, etc., mas terá que ser acordado, inclusive globalmente, uma coisa em relação a isso, porque senão você, como indivíduo, fica à mercê, e como empresas, e como países, e como tudo isso, ficam à mercê de qualquer invasão ou de qualquer até ordem, eventualmente, de abrir dados quando não cabe. Em relação a dados brasileiros processados no exterior, isso é verdade. É exatamente por isso que a gente tem ali uma parte da MP dedicada a P&D e a um espaço de armazenamento reservado para o Brasil. Porque hoje, olha, o Cláudio vai gostar de ouvir isso, né? Lá na Petrobras, quando eu cheguei, nós tínhamos muitos dados, inclusive dados que eu considerei estratégicos, processados fora.
E nós precisamos na época ser duros com relação a isso, de mandar fazer isso nos data centers daqui. Ainda tem isso acontecendo, porque a nuvem é etérea, você quase nem tem como ficar auditando tudo. Mas nós asseguramos, pelo menos, que os dados que são processados fora não sejam aqueles dados que estão protegidos pela confidencialidade, dados sísmicos, dados geológicos, dados de importantes descobertas brasileiras, que já inclusive estiveram sob ataque, alegadamente, por roubos de máquinas e outras coisas, e que são objeto, de fato, de se puder abrir os flancos para isso, melhor. Lá tomamos medidas para isso. Mas ainda há muitos dados do dia a dia, e-mails e tudo isso, que circulam por aí em data centers no mundo todo. Então, isso, de fato, é uma coisa difícil de fazer o enforcement, né, e de fazer valer. Não é fácil pegar e dar uma canetada, fazer uma lei e dizer, olha, agora nenhuma nuvem desses principais marcas aí vai poder processar dados ou colocar os e-mails ou colocar os dados dos brasileiros fora do Brasil. É dificilíssimo fazer isso. Mas assegurar que cada entidade, cada corporação, ao contratar seus serviços, através do sistema de monitoramento que existem sim, façam valer uma certa proteção máxima possível dentro desse contexto, e isso é possível fazer sim. Agora, precisa ter as capacidades disponíveis, por isso a MP garante uma parte disso, gradualmente vai crescer. Conversamos aqui com o senador Jean Paul Prats, na Rádio Bandeirantes, sobre um assunto importante do presente que terá impacto no futuro se a gente souber tratar dessa situação para o país. Obrigado pela entrevista e vamos nos manter atualizados aí com esse assunto, com as suas informações, viu, senador? Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho aí. Obrigada, senador. 9h19 da manhã, notícias da manhã, sempre aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.